Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é Matheus Lima, especialista em automação de processos e inteligência artificial. E no vídeo de hoje, nosso vídeo número 67 aqui do canal, eu vou trazer para você mais um caso de uso que envolve RPA, inteligência artificial generativa, mais engenharia de prompt. Vou compartilhar a tela aqui para te explicar um pouco mais aqui sobre o nosso caso de uso. Bom, eu trouxe aqui o dia a dia de um analista de contrato. Então, o que esse analista de contrato faz? Ele passa horas e horas do dia dele recebendo vários contratos e para cada um desses contratos ele tem que ler cada um deles e identificar se esses contratos estão em compliance com as cláusulas esperadas pela companhia na qual ele trabalha. No final disso, ele preenche, gera todo um relatório e disponibiliza essas informações. Só que como você pode ver aqui nesse caso de uso, ele analisa cerca de 15 contratos por dia, isso dá 40 minutos por cada um dos contratos, então dá 10 horas do dia dele só fazendo isso. E se a gente contar 22 dias úteis no mês, está 220 horas. Então trouxe um pouco aqui para vocês dessa rotina repetitiva que sem IA generativa, ou seja, sem inteligência artificial, a gente não conseguiria fazer essa automação. Então eu estou trazendo aqui esse caso de uso para que a gente consiga compreender que isso é possível. Então aqui eu tenho um recebimento dos contratos, ele faz a leitura e identificação das cláusulas, comparação com as normas internas, e ele depois escreve essas observações e envia para correções. E agora, pessoal, vou mostrar para vocês aqui todo o contrato em si. Olha só para cá, ó. Então, tenho dois contratos aqui, o contrato 1 e o contrato 2, e eu tenho as cláusulas aqui, que é o que a gente espera para cada um daqueles contratos. Ele espera que você defina claramente qual é o serviço a ser prestado, estabeleça o tempo para a entrega do serviço, valor e condições de pagamento, determina que ambas as partes devem manter sigilo sobre as informações, e o 3 aqui, o 5 define as condições sobre as quais o contrato pode ser rescindido ou não. Então, eu já vou executar aqui no MyPath, vou mostrar para vocês aqui, depois enquanto ele estiver fazendo a execução, a gente volta aqui para os contratos, contrato 1 e contrato 2. Bom, primeiro momento aqui eu estou criando uma lista vazia, e pessoal, isso aqui dava para fazer de várias formas, eu trouxe aqui uma das maneiras de se resolver esse problema. Então eu trouxe aqui uma lista vazia, dentro dessa lista vazia aqui, eu estou criando uma lista vazia. Depois eu vou percorrer a pasta no qual aqueles contratos estão salvos, então eu salvei aqui dentro do meu próprio projeto YPF, tem uma pasta contratos, vou percorrer, lá tem vários arquivos, então eu estou filtrando aqui por meio dessas atividades somente os arquivos que têm extensão do tipo JPG. Depois que eu obtenho tudo isso, eu faço a adição deles aqui dentro da minha variável lista paths, e depois, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um loop por dentro da minha variável lista paths, vou preparar o prompt, então desse prompt aqui é um JSON, e aí vou trazer para vocês, existem várias técnicas de engenharia de prompt, dentre elas as mais comuns é a Zero Shot, a Few Shot, e eu estou utilizando aqui um pouco da Few Shot Prompting. Então aqui eu estou definindo o papel, que ele é um analista de contratos. Depois disso, eu estou dizendo qual a ação que eu quero que ele faça uma análise e verifique que os contratos estão em compliance ou não. Depois disso, eu tenho algumas restrições que eu digo para ele quais são aquelas minhas 5 cláusulas, que são essas que estão aqui. Depois eu digo a minha intenção, que é fazer a verificação sobre a cláusula que existe no contrato e a que eu espero, dentro aqui das regras de compliance da minha companhia, e que ele diga para mim se está inconforme ou não está inconforme. E por último, eu quero que ele gere uma saída para mim, que nesse caso eu pedi para ele gerar uma saída no formato JSON. Depois eu converto esse JSON aqui para um arquivo Excel. Eu também vou mostrar isso para vocês. Então é isso aqui é o que o meu prompt faz. E agora, para cada uma das imagens lá, vou exibir o nome do arquivo aqui na tela, para a gente ter um feedback visual. Logo depois disso, eu estou pegando o caminho da imagem, adicionando nessa pasta Image File Path. E eu estou convertendo a imagem no formato Base64, porque dentro da API é um dos parâmetros que eu preciso mandar essa imagem nesse formato. O Base64 é você converter uma imagem em um array de bytes, né? São números lá, uma cadeia de caracteres gigantes que você envia via API. Depois disso, eu vou fazer uma requisição. E dentro dessa requisição aqui, eu estou fazendo aqui o meu body. É só você dar uma olhada na documentação da OpenAI, lá tem dizendo como você fazer essa requisição. E por último, eu estou fazendo a chamada na API aqui, utilizando o HTTP request, passando o meu token. Abri aqui para você dar uma olhadinha. Então está aqui, e aqui meu token, parte dele, né? Estou fazendo essa requisição via post. No final, eu vou obter um arquivo JSON. Vou deserializar aquele arquivo JSON para que eu possa navegar entre os elementos daquele JSON. No final, eu vou fazer uma conversão dele para uma data table e vou escrever isso no arquivo Excel. Bom, já vou mandar executar aqui. Depurar o arquivo. Bom, se você é novo aqui no meu canal, aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Aproveita, tem bastante conteúdo lá sobre RPA e inteligência artificial que com certeza vão te ajudar a aprender cada vez mais. Então está exibindo aqui que é o nosso primeiro contrato de prestação de serviço.
Então, dentro desse contrato aqui de prestação de serviço, está aqui eu preciso analisar se a cláusula 1, a cláusula 2, a cláusula 3, 4 e 5, elas estão em conformidade aqui com as cláusulas esperadas pela minha empresa. Então, a gente já pode perceber aqui que a cláusula da empresa, ok, ó, essa primeira aqui, ó, está em conformidade, a segunda também está, a terceira também está, a quarta também, a quinta também. Cada bloco desse daqui do arquivo JSON, gente, é uma linha do Excel. Aqui serão as colunas, eu vou ter 4 colunas. A coluna da cláusula esperada pela empresa, da cláusula extraída do contrato, se ela está em conformidade sim ou não, algumas justificativas. Então vamos dar um OK aqui. Vamos aguardar aqui ele passar para o próximo contrato. Ó, contrato 2. Já vou colocar o contrato 2 aqui na tela. Vamos aguardar enquanto a requisição faz e a gente vai ver aqui o retorno, depois a gente confere lá no arquivo Excel. Ok, vamos aguardar mais um pouco. Perfeito, gente. Olha só que maravilha. Propositalmente, ó, o contrato 1, ele está com todas as cláusulas em conformidade, gente. O contrato 2, e fica até o final desse vídeo que eu vou deixar uma super dica para você que é muito importante para casos de uso como esse. O contrato 2, gente, a cláusula 4 e 5 não estavam em conformidade. Porque olha só o que espera. Determina que ambas as partes devem manter sigilo, define que aqui, para confidencialidade, o 5, rescisão contratual, define as condições sobre as quais o contrato pode ser rescindido. Então, se a gente for olhar ali o contrato 1, ó, ele define, ó, ambas as partes comprometem a manter sigilo, perfeito, e sobre a rescisão eles podem rescindir desde que haja aviso prévio de 5 dias, né, e tem uma multa lá de 50%. No entanto, o contrato 2, gente, olha, se você for ver aqui, ó, as partes não se comprometem a manter sigilo, então isso já está em não conformidade. E a cláusula 5 aqui, gente, vou até mexer aqui um pouquinho para a gente dar uma olhada. Mais para cá. A cláusula 5, ó, o contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes a qualquer momento, sem a necessidade de aviso prévio. Então, ó, não está em conformidade. Então, foi isso que o GPT Vision voltou para a gente, dizendo que as cláusulas de confidencialidade e de rescisão não estão em conformidade. Então, vamos dar um OK aqui. Eu já vou esperar aqui o IPF terminar de fazer o processamento. Eu vou abrir aqui o meu arquivo Excel. Vou aguardar um pouquinho que eu vou trazer aqui para vocês aqui na tela. E OK. OK. Pronto. Vou abrir aqui e vou trazer para vocês aqui, ó. E aí já tem um monte de coisa aqui de outras chamadas que eu estava fazendo, né? Mas deixa eu dar uma limpada aqui. Acho que é daqui, deixa eu dar uma olhadinha. Daqui para baixo, 1, 2, 3, 4. Exatamente. Então vamos aqui, ó. Vamos excluir. Vamos pintar aqui de amarelo para ficar um feedback visual. Ficar melhor da gente compreender aqui em conjunto. Então, pessoal, seguinte. Vou aumentar aqui, dar um zoom. Ok. Olha só. Então, ó. Ele trouxe aquelas 5 cláusulas, colocou aqui, ó. São as 5 que estão aqui, ó. Eu já tinha adicionado lá no meu prompt. Ele trouxe o que ele encontrou lá dentro do contrato. Aqueles lá que eu mostrei para vocês. Isso aqui é o contrato 1, eu sei porque no final aqui, ó, eu coloquei, ó, contrato 1. Ó. Então, ó, as 5 cláusulas, elas estão em conformidade, ó. Só que quando a gente olha para o contrato 2, eles não estão em conformidade, ó. Nem todas as cláusulas. Então, essa cláusula aqui, ó, a de confidencialidade, ó, as partes não se comprometem a manter sigilo, o contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, então ó, a cláusula não garante sigilo, então isso aqui são as justificativas que a gente precisa trazer aqui, dado aquele nosso caso de uso que a gente discutiu, que é esse daqui especificamente. Então, pessoal, agora vamos para as dicas finais aqui, eu já estou com o meu IPF aqui novamente aberto, dicas finais para a gente encerrar aqui. O que eu deixo para você como dica? Primeiro ponto, você está fazendo, certo, uma análise de contratos utilizando IA gerativa. É muito importante que você teste vários cenários, que você pegue 100 contratos, que você faça 100 requisições para a API, que você avalie o resultado de tudo isso. E antes de você colocar tudo isso em produção, é muito importante que você tenha uma fase de operação assistida. Que as pessoas que são responsáveis continuem lendo o contrato e vendo se o resultado que está sendo gerado pela IA está com assertividade. Afinal de contas, isso aqui a gente está fazendo por meio de inferência, então a IA pode cometer alguns erros, né? Por exemplo, eu tive alguns cenários de que ele não conseguiu encontrar no contrato 2 as 2 cláusulas que não estavam em conformidade. Ele só retornava que uma apenas não estava. Então eu fui melhorando esse prompt, porque é assim que funciona. Fui melhorando até eu conseguir chegar no ponto no qual o nível de assertividade dele estava super
Bom, então, além de eu gerar um JSON que eu converti para um arquivo Excel, aliás, converti uma data table e escrevi isso no arquivo Excel, você também pode gerar esse arquivo JSON e disponibilizar para que ele seja consumido por alguma aplicação, seja ele um software ou um app low code, utilizando AppSheet ou Google Sheet, para que você, aliás, o AppSheet ou Power Apps, que você consegue entregar isso lá para as pessoas que são responsáveis pelas áreas e eles conseguem avaliar um a um. Então, a gente conseguiu chegar ao final de mais um caso de uso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter ficado até o final. E não esquece, deixa o seu like. Se você quer me acompanhar para compreender cada vez mais casos de uso que envolvem RPA, inteligência artificial, tem o meu canal, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Tem meu site também. Então é isso. Vejo você em um próximo vídeo. Até mais.